Olá, queridos, muito boa tarde para você. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um bate-papo do assunto do dia, um conteúdo informativo, interativo, instrutivo e educativo de prestação de serviço aqui produzido com muito carinho pela Rede Brasil de Comunicação, pelo Departamento de Jornalismo. E enquanto estou falando com você, nos ajude a divulgar esse trabalho da RBC, que é feito, como eu disse, com muito carinho, dedicação. Então, enquanto falo com você agora, compartilhe essa transmissão do assunto do dia com os seus amigos do Instagram, do Facebook. Envie aí o link desta live para os seus amigos e familiares. E se você acompanha também, você quiser acompanhar, melhor dizendo, não é? A nossa playlist lá do canal no YouTube tem vários conteúdos de outras lives, de outros bate-papos aqui do assunto do dia. São diversas temáticas. Passa lá no playlist, no canal do YouTube Rede Brasil Oficial. Então aproveite e curta aí e se inscreva também no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações, avise aí nos grupos, tanto do WhatsApp como do Telegram, participe aqui também com os seus comentários. Eu quero ler a sua participação aqui, vou ter o maior prazer de mencionar a sua dúvida, a sua participação, que é muito importante para a gente, tanto no chat aqui do Facebook, como também no Instagram, tá bom? Bom, o Fórum Econômico Mundial prevê que a automação acabe com cerca de 62 milhões de postos de trabalho até 2055. Eu falo da automação industrial, gente. Mas, em contrapartida, 133 milhões de novas vagas serão criadas. No entanto, como vão viver estes desempregados? Uma boa pergunta, não é? O mercado, será que tem capacidade para absorver todas essas pessoas? A que custo? Hoje vamos conferir o que os especialistas falam a respeito do assunto, sobre as habilidades, por exemplo, que o profissional do futuro ele precisa buscar nesse período de pós-pandemia. Isso de acordo com o Fórum Econômico Mundial, que já foi discutido uma série de questões, entre elas essa questão. Você sabe que o Fórum Econômico Mundial é uma organização internacional sem fins lucrativos de líderes, empresas e estudiosos respeitados que buscam aí promover debates sobre os rumos do planeta. Além disso, anualmente eles promovem um encontro com grandes líderes de cada nação, também com empresários, cientistas, estudiosos e ativistas e agentes culturais para discutir assuntos, por exemplo, como ações para salvar o planeta, sociedade e futuro do trabalho, tecnologia para o bem, economias mais justas, melhores negócios, futuros saudáveis e geopolítica. E é claro que sabemos que os efeitos da pandemia no mercado de trabalho foram muitos, né, gente? Muitos mesmo. Talvez aí algum parente, você mesmo passou por esse processo aí, está passando por esse processo, realmente não é fácil. E foi um momento muito conturbado, nunca visto antes ao longo da história. Então a taxa de desemprego chegou a bater a marca de 14,7%. Isso mesmo, 14,7%, um recorde histórico aqui no Brasil. E ainda cerca de 15 milhões de pessoas seguem desempregados, infelizmente. Isso conforme dados do IBGE entre 2020 e 2021. Mas os empresários são quase unânimes com relação ao que desejam. Apesar de o desemprego estar alto, eles afirmam que faltam profissionais que se adequem às demandas exigidas pela nova economia, pelo novo momento. Os modelos de contratação profissional estão em constante processo de mudança e vence a concorrência quem busca desenvolver as habilidades do futuro. E já contamos para esse bate-papo tão importante sobre quais as habilidades dos profissionais do futuro, né? Hoje vamos receber aqui com muita satisfação, com muito carinho, revendo aí, portanto, o professor Eduardo Barros, ele que é coach, palestrante, professor universitário. Professor Eduardo, é um prazer mais uma vez contar com a sua participação, dividir aqui mais um bate-papo, um tema importante de utilidade pública com o senhor. Boa tarde. Boa tarde, Felipe Cavalcante. Boa tarde, meu amigo Felipe Dantas. É uma honra estar participando desse programa com duas figuras que eu admiro muito. Você, Felipe Cavalcante, como um maestro da comunicação, né, fazendo uma introdução fantástica, como sempre, né, e com certeza a participação brilhante de Felipe Dantas, que vai contribuir significativamente para esse debate, porque é um homem da economia e ele sabe muito desses assuntos. Então, para mim, é só alegria estar participando com vocês de um tema tão palpitante,
tão instigante e tão atual para nós estarmos conversando na tarde de hoje, falando sobre os futuros, né, das profissões, as profissões do futuro e os profissionais do futuro. Né? Então, o que vem por aí? É Muita realmente coisa um tema boa, né? que vai mexer muito com as nossas emoções. Verdade, professor. Nós que agradecemos aí os elogios, né? E também direcionamos esses elogios a toda a equipe aqui também. Ao senhor, que sempre é um prazer imenso aqui, né, ter nos bate-papos, né, nas conversas, sempre de forma instrutiva traz assuntos e expõe de forma maravilhosa aqui, de forma bem prática, né, para que as pessoas entendam bem os assuntos abordados aqui durante o nosso bate-papo. Bom, também já foi anunciado, né, o professor Felipe Dantas, que também está conosco, ele que é economista, especialista em gestão empresarial, né, também, professor, uma boa tarde para o senhor. Mais uma vez, é um prazer muito grande recebê-lo aqui no Assunto do Dia. Felipe, é sempre um prazer estar aqui contigo, sempre com temas de extrema relevância. E no dia de hoje, assim, um prazer imenso de ter o nosso amigo Eduardo Barros, que realmente é uma pessoa assim fantástica, e com certeza o tema de hoje vai ser muito legal de se debater, e vai ser um ganho para todos, com certeza. E aproveitando o ensejo, né, novamente falando aqui com você, internauta, que está nos acompanhando aí pelo Facebook, pelo Instagram, também pelo YouTube, né? Sempre acompanhando aí, participando. Você pode mandar a sua dúvida para a gente. Estamos falando hoje sobre um tema muito importante, né? E preocupante também, porque todos nós somos profissionais, né? E carecemos por exercer uma profissão para justamente nos realizarmos profissionalmente, né? E também levar o nosso sustento para a nossa casa, não é isso? Bom, hoje estamos falando sobre quais as principais habilidades dos profissionais do futuro, conversando aí, portanto, com o economista Felipe Dantas e também com o professor, coach e palestrante Eduardo Barros. E você pode aí mandar a sua mensagem para a gente no nosso chat, tanto no Instagram como também no Facebook. Aproveite e nos ajude a divulgar, compartilhe aí nos grupos do WhatsApp, do Telegram, também mandando através das mensagens, tá bom? Inbox aí para os seus amigos e colegas, tá certo? Pelo Instagram e Facebook. Bom, gente, para a gente iniciar de fato aqui o nosso bate-papo, é importante a gente trazer uma temática que ainda estamos vivenciando, que é justamente a questão da pandemia, não é? E é uma preocupação muito grande. Será que, quando a gente diz, por exemplo, professor Eduardo, seria verdade afirmarmos, por exemplo, que o mercado de trabalho do pós-pandemia ainda está incerto para muitas carreiras? Não é? O que o profissional ele deve ficar antenado? O que ele deve ficar antenado com relação a isso? Porque é uma coisa ainda muito nova, não é? Ainda tem muita coisa que a gente vai vivenciar, muitas incertezas. Será que seria verdadeiro a gente ter essa preocupação que realmente é incerto o mercado de trabalho durante essa pós-pandemia? Sem sombra de dúvidas, Felipe. Sem sombra de dúvidas. Nós estamos mergulhados numa revolução industrial, que é a chamada quarta revolução industrial, também conhecido com o nome de Indústria 4.0. E eu me lembro que há 2 anos atrás, eu estive fazendo um treinamento para uma equipe de engenheiros do Polo Jeep, aqui pertinho, em Goiânia. Uma das empresas do conglomerado, né, da Jeep. Foi bem interessante, porque pela primeira vez, Felipe Dantas, eu vi os braços robóticos de perto, trabalhando. Coisa que a gente só via em filmes... De ficção científica, revistas, né? Filmes, revistas, nas telas do cinema, em comerciais de televisão, mas eu nunca tinha visto tão de perto aqueles braços de robô trabalhando. E eu tive a audácia de perguntar ao responsável pelo RH da empresa que estava nos contratando para esse treinamento, né, quantas pessoas saíram da linha de produção por conta da inclusão dos robôs. E o nosso amigo lá, do RH, inteligentemente utilizou um trocadilho. Eu achei interessante e vou reproduzir para vocês. Ele disse: cada robô desse
roubou 7 vagas. Nossa. Deu para imaginar? Uhum. Era uma linha de produção com vários braços robóticos. Entendeu? Tô entendendo. Então, no lugar de cada braço de robô, daquele que está lá instalado e trabalhando a todo vapor, certo? Eram 7 homens trabalhando na linha de produção, que hoje não estão mais. Então, esse advento da 4ª Revolução Industrial, ele é marcante e eu posso assegurar com muita garantia e com muita tranquilidade que nós nunca vimos tão grandiosa revolução em nossa humanidade. Com tantos impactos em tantas áreas do conhecimento humano, em áreas profissionais, afetando diversos profissionais que trabalhavam, por exemplo, em atividades repetitivas. Uhum. Então, eu costumo dizer para os meus alunos, quando eu estou falando sobre esses assuntos, que se você pensa em entrar numa linha de produção para apertar parafuso, Esqueça, né? Esqueça. Porque essa questão de apertar parafusos acabou. Me fez lembrar... Saiu de nossas mãos e foi para as mãos robóticas. Professor Eduardo, o senhor me fez lembrar, quando o senhor falou de apertar parafusos, me fez lembrar aquele filme de Chaplin, Tempos Modernos, né? Isso. Ali eu acho que retratava, né, professor Felipe? Acho que retratava ali o momento da primeira revolução, eu acho, né? Século XIX, século XX, né? Estamos sem áudio do professor Felipe. Sem áudio do professor Felipe. Vamos tentar aí. Mas, no caso ali seria a segunda revolução industrial. Né? A primeira foi quando foram introduzidos as máquinas a vapor, onde o homem sai do campo século XIX. deixa de fazer aquelas atividades ainda de forma muito artesanal. Rudimentar, né? A segunda revolução industrial é quando vem o advento da produção, lá o processo de Henry Ford, né? Isso. E a terceira revolução foi quase 100 anos depois, com o advento da introdução dos meios digitais, né? Quando entra a internet, né? E até falando como o professor Eduardo falou, você deixou de apertar parafuso a partir de aí, a partir desse momento, né? Eu lembro, como eu sou mais jovem que vocês há mais tempo, né? Eu lembro que eu tive que fazer lá um curso de datilografia. Eu também cheguei a fazer. Então, curso Mauel. O curso técnico de datilografia, você tinha que ter datilografia para conseguir um bom emprego, né? E logo em seguida a datilografia deixou de existir porque agora era digitação. Você tinha que saber digitar, você tinha que saber acessar um computador. E interessante é que da terceira revolução industrial para a quarta, a 4.0, que o professor Eduardo falou, foi em menos de 20 anos. Em 2010, a gente entra efetivamente na 4ª revolução industrial, que é justamente quando a internet ganhou força, é quando os celulares começaram a ganhar força. Eu lembro que eu trabalhei numa grande empresa multinacional na área de telecomunicações e a gente achava assim uma coisa fantástica, porque estava se trocando os antigos telex por fax. Veja que era, né? E de repente, aquele fax ele deixa de existir. Em muito pouco tempo, o fax ele deixa de existir. E então, assim, hoje, cada vez mais a gente precisa estar atento a essas revoluções e eu creio que a 5ª revolução vai vir muito mais rápida do que a 4ª chegou, da terceira para a 4ª. Então, a gente estar atento às novas tecnologias, porque isso é o futuro. A humanidade está dando saltos cada vez mais largos em menores tempos. Agora, é claro, né, professor Felipe, será que nessa revolução, né, tecnológica bem acelerada que a gente tem observado isso,
Será que haverá tempo, né, para que o profissional, para que as pessoas se requalifiquem, que encontrem seu lugar ao sol? É uma situação muito complexa, né? Porque a gente não tem como prever o que é que vem pela frente, quais são as exigências de fato, não é? A gente está muito sem saber ao certo o amanhã, né? As necessidades do futuro. Será que é possível hoje o profissional ele se requalificar, ele buscar alguma forma de se inserir no mercado de trabalho tão competitivo? Felipe, eu acredito que é uma necessidade urgente e quem ainda está buscando os antigos empregos formais, ele vai continuar provavelmente na fila de emprego. Uhum. Então, assim, hoje o conhecimento, a vontade de buscar novas qualificações, novas qualificações para você poder se inserir no mercado de trabalho é importante. Tá? Eu não posso hoje mais pensar, como o professor Eduardo falou, em estar apenas apertando parafusos. Uhum. Eu tenho que pensar ele tem um robô lá que está fazendo a atividade, eu tenho que estar ali para programar aquele robô. Perfeito. Eu tenho que ter uma interação maior com a inteligência artificial, que cada vez mais está aí à nossa porta. Uhum. Então, eu preciso realmente me qualificar. Isso não tem idade. Tem vontade de buscar novos horizontes. É mudar o mindset e buscar novas habilidades. Uhum. Né? É o que chama das relações interpessoais, mexer com tecnologia. Isso. Então, você tem que buscar novas qualificações. Você tem que voltar a buscar o conhecimento. E até uma coisa interessante, a partir não me lembro se é a partir desse ano ou do próximo ano, as escolas elas vão começar a trabalhar com um novo modelo de educação, aonde vai permanecer aquelas matérias, aquelas disciplinas básicas que nós temos, sim, mas vai chegar um determinado momento que a criança vai começar a escolher para que lado ele quer ir. Ou exatas, ou humanas, ou saúde. Exatas, diante, humanas, né? E ele já vai ter algumas disciplinas ali que ele vai cursar. Hoje, nós temos em torno de 800 horas escolares e eles vão passar para 1.000. Então, veja, é um adicional de 200 horas a mais de educação. E o profissional precisa buscar essas qualificações, né? Ele tem que começar a pensar no seu futuro agora. Isso. Ele tem que buscar essas qualificações agora. Tá? E não podemos mais ficar nesse modelo que nós temos de educação. Precisamos nos requalificar cada vez mais. Ou seja, é um momento de se readaptar a uma nova necessidade do mercado de trabalho hoje, né? Bom, eu quero, antes de mais nada, também mandar saudações especiais aqui a Maria da Penha Gomes, ao Walter Júnior, a Verônica Silvestre, a Mônica Nascimento também aqui com a gente, acompanhando, né? O Rafael Penha, Lelinha Santos, a Ceissa Pessoa, Verônica Melo, ao Valfredo, né? Ao Valfredo Santos, lá de Serinhaém, né? O Rafael aqui também, o John Laborda, lá aqui no Instagram também participando, o Ricard Donti, né? A Alana Laís, a Fernanda Nunes, lá do Rio Grande do Norte, a Micaele, lá da Bahia, a Andralana, acho que é Andralana, não é o nome dela aqui, lá do Rio de Janeiro, a Iranilda, aqui mesmo de Pernambuco, participando aqui, o André Antônio, a todos que estão aqui chegando no Instagram, a Auréia, o Bebel também aqui, o Sérgio Andrade Calazans, a todos que estão chegando aqui, né, continuem acompanhando a nossa live e participando também. Você pode mandar a sua dúvida, a sua pergunta nessa interatividade que a gente está fazendo aqui. Um tema muito interessante, pertinente, é um tema que o profissional deve sempre buscar mais informações para buscar qualificação, né, se adaptar às novas necessidades do futuro. Quais as principais habilidades dos profissionais do futuro? E temos aí, inclusive, uma enquete, não é? Para que você também possa participar e dar suas impressões. Vamos conferir aqui na tela a nossa enquete de hoje. Vamos conferir aqui.
Vamos lá, começando, colocando aí na tela para que você possa interagir com a gente. A produção vai colocar para que você possa conferir. Nós estamos perguntando o seguinte, gente. Você sabe quais as principais habilidades dos profissionais do futuro? Você sabe quais são as principais habilidades dos profissionais do futuro? Você manda para a gente as principais que você acha que possivelmente as empresas vão exigir, não é, futuramente. Aliás, é um futuro muito próximo, na verdade, né, gente? Um futuro muito próximo. Já a partir de já, as pessoas devem correr atrás, buscar, se qualificar e atender às necessidades do futuro. Você pode botar aí a sua mensagem e a gente vai ler aqui a sua participação, tá bom? Professor Eduardo, já há alguns especialistas, né, que acreditam que para se reposicionar no mercado de trabalho, na carreira, é preciso se qualificar também no tocante à área comportamental, né? Eu queria saber do senhor quais são essas habilidades. Realmente são habilidades necessárias para o futuro, a questão da inteligência emocional, né? Alguns chamam de soft skills, né? O senhor concorda com essa afirmação, esse pensamento? Sem sombra de dúvidas, Felipe. Nós poderíamos classificar as habilidades humanas em duas grandes categorias. As hard skills e as soft skills. Hard skills, na tradução literal, as habilidades técnicas, as habilidades de conhecimento profissional. Então, por exemplo, se você estudou medicina, é natural que você conheça de anatomia humana. Se você estudou engenharia, é natural que você conheça muito de matemática, não é? Se você estudou economia, como o Felipe Dantas, você também vai mexer muito com os números. Então, são habilidades técnicas inerentemente ligadas à profissão. Mas o que você acabou de falar e citar estão ligados às soft skills, as habilidades ditas comportamentais, e são de extremo valor no momento em que nós estamos vivendo. Eu diria que o momento que a gente vive é mais ou menos assim. Eu vi recentemente uma foto na internet que me chamou muita atenção, fato real. Um homem cortava grama no momento em que um tornado passava por trás de sua propriedade. Não é? Inclusive, isso me chamou a atenção numa palestra do Leandro Carnal, que eu estava assistindo, e ele mostrou essa foto, ele falou desse momento. Eu fui na internet, rapidamente, encontrei a foto, e foi realmente um fato real. Né? E eu peguei essa foto e estou utilizando em algumas apresentações, palestras, aulas, exatamente fazendo um comparativo com o momento em que nós estamos vivendo. Ao mesmo tempo que nós estamos cortando a grama, nós estamos convivendo no olho do furacão. Ou seja, tem um tornado atrás de nós, fazendo essa disrupção contínua, constante, nesse momento atual da quarta revolução industrial. Então, se eu tivesse que dizer em uma palavra, qual seria a palavra que eu mencionaria para esse momento, para os profissionais que querem permanecer como profissionais do futuro, é reinvenção. Você precisa se reinventar. Primeira coisa, nunca parar de estudar. Não pense que o fato de você sentar num banco de faculdade, de universidade ou de um curso técnico, isso é o suficiente para lhe garantir para todo o resto, para todo o tempo, para o seu futuro. Os nossos ancestrais, e aí eu estou diante de amigos que têm mais ou menos a minha idade cronológica, né? Talvez um pouco mais, um pouco menos, mas vamos ficar por aí para a gente não revelar as idades, né? Verdade. Não é isso? Mas os nossos ancestrais, os nossos pais, os nossos avós, entravam numa empresa e se aposentavam nela. Não é assim? Meu avô entrou numa empresa e foi até a aposentadoria. Tá certo? Eu, inclusive, fui no momento em que ele foi homenageado na aposentadoria dele. Né? Então, hoje, isso praticamente é impossível de acontecer. O que se fala hoje? Os especialistas. Olha, um jovem que hoje entra no mercado de trabalho, ele vai ter aí mais ou menos uns 5 mudanças de área profissional.
Umas 5 mudanças. Por quê? Existe uma lista imensa de profissões que estão por um fio para acabar. Eu posso citar algumas aqui. Por exemplo, existe um projeto da Tesla, do Elon Musk, nos Estados Unidos, onde ele já colocou para rodar 200 táxis autônomos, sem motorista. Eu vi um vídeo recentemente de um cara chamando um carro por aplicativo e o carro para na frente dele. E quando ele entra, não tem motorista. Para onde vão os motoristas de aplicativo? Verdade. Isso vai impactar profundamente e vai trazer mudanças radicais em quem está sentado numa cadeira dirigindo carros. Inclusive, já em alguns países, não é, professores, já está em fase de testes, não é? Me recordo, tem algumas cidades nos Estados Unidos, tem alguns países também da Europa que já estão adotando esse sistema em fase de testes, não é? Para justamente fazer os ajustes para futuramente substituir o ser humano ali na direção, né? Exatamente. Então, para onde vão os caminhoneiros? Para onde vão os motoristas de aplicativo? Para onde vão os taxistas? Para onde vão os motoristas de transporte público? Compreende? Então, é um momento realmente de muita reflexão. Aí você chegar para uma pessoa que já está na casa dos 50, 60 anos, bater no ombro dele e dizer, olha, amigo, você vai precisar se requalificar, porque você não vai ser mais necessário para dirigir caminhões. Nós teremos um computador sobre rodas. Certo? Se hoje um aplicativo como o Waze está no meu celular e eu querendo ir para algum lugar que eu não conheço, eu aciono o aplicativo e ele me leva até esse lugar com tanta precisão, até de horário, mostrando em tempo real a rota, o caminho as mais alternativas para, por exemplo, fugir de um trânsito pesado, entendeu? Porque isso não vai poder estar também, além de estar nos celulares, estar nos carros. Isso. E aí, consequentemente, para onde vão esses motoristas de aplicativo, de caminhão, de transporte público? Compreende o impacto? Quantas milhares de pessoas não estarão fora do mercado? Então, a palavra de ordem hoje é reinvenção. Você precisa se reinventar. Eu terminei os estudos. Terminou o quê? Você agora que começou. Agora que as coisas estão começando. O fato de você terminar uma faculdade, uma universidade, um curso técnico, isso não lhe garante nada. Exatamente. Porque se o conhecimento humano na Terra dobra a cada ano, em um ano de término do curso, o conhecimento que você adquiriu nele vai estar ultrapassado. E você que vai ter que aprender coisas novas. E aí eu estou sentindo que você já quer passar a palavra para o Felipe Dantas, e aí eu quero encerrar, porque esse homem tem conteúdo, esse homem sabe muito. Tem uma frase do Alvin Toffler que eu fiz questão de colocar aqui para a gente ler, ser fiel ao pensador Alvin Toffler. Ele diz assim, os analfabetos do século XXI não serão aqueles que não sabem ler e escrever, porque a gente só associa analfabetismo a pessoa que não sabe ler e escrever, né? Ou aquele então, os analfabetos do século XXI não serão esses, segundo Alvin Toffler, um estudioso das sociedades humanas. Mas aqueles que não sabem, aí vem a grande potência da frase, mas aqueles que não sabem aprender, desaprender, para reaprender coisas novas. Então, muitas coisas que nós aprendemos no passado vão ficar no passado. Porque não faz mais sentido você estar reaplicando hoje. Então, por exemplo, se eu pedisse à minha saudosa vovó Esmeralda, né, que ela fizesse um café, ela possivelmente ia utilizar o coador de pano. Mesmo que eu tivesse dado a ela de presente uma cafeteira elétrica. Ou seja, da mesma forma que eu faço esse comparativo na confecção do café, né, a gente pode aplicar isso para várias coisas no mundo profissional. Aquilo que a gente fazia no passado, com as técnicas do passado, hoje já estão completamente ultrapassadas. Obsoletas. E a gente precisa se reinventar para estar dentro desse contexto, desse momento da quarta revolução. Verdade, professor.
Olha, excelente reflexão aí, né? Excelente reflexão. Isso mostra de fato, né? O que está acontecendo hoje, o ritmo acelerado pelas mudanças e necessidades atuais do mercado. Então é importante que nós possamos buscar sempre requalificação e desaprender em alguns momentos, né? Para poder reaprender ou aprender alguma coisa nova. Então essa humildade também deve estar presente no profissional do futuro, não é isso, professor Eduardo? Essa humildade de tentar, não é isso? Se esvaziar para realmente ser novamente cheio ali, né? De mais conhecimento. Preenchido com outros conteúdos e nunca parar de aprender. Exatamente. Você vai precisar estar sempre em movimento, em busca de novos conhecimentos, para se capacitar cada vez mais e ser um profissional cada vez mais almejado pelo mercado. Perfeito, perfeito. Dentro desse contexto de mudanças profissionais, eu falei da Tesla, né, que está testando lá 200 táxis sem o profissional na direção. Sem o motorista. Eu vi recentemente uma loja na China, um projeto da Amazon Go, que eles colocaram uma loja sem funcionários. Isso. Certo? Então, é um box, uma loja com vários produtos. Você entra utilizando o aplicativo do seu celular, QR Code, tá certo? Entra na loja, faz a aquisição, paga pelo celular e leva os seus produtos. Cadê os profissionais que estavam dentro da loja para te atender? Se isso está na China, vai passar pela Europa, já está passando por lá, já chegou nos Estados Unidos e brevemente vai chegar aqui no Brasil. E para onde vão esses profissionais atendentes de lojas do varejo, por exemplo? Isso. Inclusive, aí eu dou para o Felipe Dantas, que é um homem muito mais inteligente do que eu, para responder. Inclusive, chegou uma pergunta aqui, bem interessante. Foi bom o professor Eduardo ter falado, ter passado a bola aqui para o professor Felipe, porque chegou aqui o Jackson Santos, ele lá de Gravatá, ele mandou uma mensagem aqui para mim. Ele disse aqui, olha só, Felipe, empreendedores devem atentar para essas novas exigências do mercado. O que podemos melhorar com relação ao empreendedorismo? Obrigado, Jackson, pela sua interação aqui com a gente. Eu passo justamente essa pergunta aqui para o professor Felipe Dantas, com relação aos empreendedores, professor. Jackson, Felipe, Eduardo, eu estava lendo uma reportagem essa semana, o nível de crescimento das empresas em 2021, mesmo em época de pandemia, ele foi superior a 2020 e a 2019. Tá? Isso entre aberturas de novas empresas no mercado. E a grande maioria foi justamente das microempresas individuais, as chamadas MEIs. Tá? Até pegando um gancho do questionamento do professor Eduardo, para onde vão essas pessoas que estão saindo do mercado de trabalho formal, o tradicional, quando eles não conseguem se requalificar, eles estão indo para abrir negócios próprios. Então, eles estão entrando nesse mercado de empreendedorismo. Então, o empreendedorismo, ele está vindo muito forte justamente dessas pessoas que não conseguem se recolocar no mercado de trabalho. Tá? Enquanto consultor do Sebrae, eu pego muitas empresas dessa forma. Eram pessoas que tinham seu emprego formal e, de repente, eles foram obrigados a investir, a empreender. E hoje, para o empreendedor ele ser de sucesso, eles precisam trabalhar com as novas tecnologias. Eles têm que conhecer do Instagram, eles têm que trabalhar forte no Instagram, eles têm que trabalhar forte no Facebook. O Facebook nem tanto, mas o Instagram hoje é a rede social do momento. Eles têm que trabalhar com lojas virtuais. Não adianta você simplesmente ter um ponto físico, é você ter lojas virtuais, é fazer entrega, deliveries. De toda forma, você tem que trabalhar com as novas tecnologias. Né? E uma das coisas que a gente está percebendo muito é que o empreendedor, para entrar com essas novas tecnologias e lojas virtuais, eles não precisam de tanto. Existe hoje
shoppings virtuais onde você consegue colocar o seu produto lá e fazer essa venda, inclusive, para todo o Brasil. Inclusive, então, professor Felipe, me permita abrir um parêntese. No caso agora da pandemia, muita gente, por conta do distanciamento social, né, priorizou essas compras, né, de produtos pela internet, fez com que a área, o setor, tenha crescido ainda mais, né? Então, as pessoas começaram a usar mais esse tipo de serviço, né, priorizar esse tipo de serviço. Uma coisa que é interessante, perceba como a tecnologia chegou para ficar e hoje é um ponto fundamental no crescimento da economia, como também no desenvolvimento de novas profissões. Foi feito um levantamento e a gente gera, você como pessoa física, tá? Pessoa física, vamos colocar assim, CPFs, né? Você gera, em média, 1,7 megabytes por segundo de informações. Perceba o tamanho, o volume de informações que nós estamos gerando por dia. Onde é que ficam essas informações? Como elas vão ser trabalhadas? Então, hoje, para você, até pensando em qualificações futuras, a área de tecnologia ela está carente, muito carente de profissionais. Segurança de dados, hoje nós temos aí a Lei Geral de Proteção de Dados. Faltam profissionais na área. Então, a gente precisa pensar nessas tecnologias. Tá? E hoje, para você empreender, você não pode esquecer essas tecnologias. Essas tecnologias é que vão fazer com que seu negócio seja um negócio de sucesso e você consiga se manter no mercado. Perfeito, perfeito. Bom, também é importante que as pessoas busquem essa capacitação de modo a atender as necessidades do mercado, né? Eu queria justamente saber aqui do professor Eduardo, o primeiro ponto que o profissional do futuro ele deve atentar é buscar a qualificação, né? Mas eu queria também ouvi-lo sobre tais qualificações, né? É preciso... Qual o tipo de qualificação que vai ser indispensável, ou quais os tipos de qualificações que devem ser indispensáveis para o futuro de modo geral? A gente falou muito da tecnologia, não é? Então o profissional deve se adequar a essas mudanças tecnológicas, a essas inovações tecnológicas? Sim, sem sombra de dúvidas. Mas eu gostaria de voltar ao assunto das soft skills, porque o Felipe foi muito feliz nas colocações dele, Felipe Dantas, no que diz respeito às hard skills, né? Você se capacitar do ponto de vista tecnológico. Sem sombra de dúvidas, você precisa, para voar como a águia, como um profissional águia, você vai precisar dessas duas forças, como duas asas que vão te colocar em voo, em pleno voo. Então, as hard skills, o professor Felipe Dantas foi muito feliz em suas colocações, voltando para a área tecnológica. Eu quero voltar para a questão das soft skills. Existe um trabalho feito pelo LinkedIn, ano a ano, né? Aquela rede social que a gente conhece, bem voltada para o mundo profissional, né? E é lamentável que tão pouca gente ainda utilize. Eu chego em sala de aula, muitas vezes, pessoal, numa sala de 30, por exemplo, quantos aqui tem LinkedIn? Aí eu vejo 3 pessoas levantando a mão, 10%. De 30, 3 levantam a mão dizendo que tem o LinkedIn. E quando tem, não usam. Veja, o LinkedIn, ontem eu entrei no LinkedIn, foi bem interessante, porque quando eu entrei, o LinkedIn, a plataforma, estava me oferecendo 5 cursos gratuitos para eu me capacitar, para eu assistir coisas novas, para eu ter novas ferramentas, para eu ter novos elementos. E ano a ano, o LinkedIn, ele coloca as habilidades que o mercado almeja desse trabalhador. Tudo soft skills. Se o aluno não conhece nem a plataforma, como é que ele vai saber das soft skills? Se ele nem entra na plataforma, ele tem um Instagram, ele tem um Facebook, mas ele não tem o LinkedIn. E não cuida de fazê-lo. Aí eu digo, olha, para vocês outros que não têm, é para ontem. Por quê?
quando os recrutadores das empresas, os headhunters, eles querem encontrar alguém no mundo profissional, é lá que eles vão caçar. Isso. E você não tem um LinkedIn, né? É 2 puxão de orelha. Aí eles vão lá, começam a ver, É como se não tivesse... É como se o profissional que não estivesse inserido no LinkedIn, na rede social, não estivesse disponível para o mercado de trabalho, não estivesse disponível para o mundo corporativo. Ele não existe. Ele não existe. Ele não existe. Essa questão de currículo de papel, gente, acabou. Praticamente acabou. Eu não conheço mais empresas. Não sei se ainda tem. Se Felipe conhecer, por favor, mencione aí, Felipe. Não. Mas eu não conheço mais empresas que recebem, sabe, o papel. Quer dizer, você vai preencher um cadastro, né, numa empresa, num site, trabalhe conosco, trabalhe conosco, trabalhe conosco. Eles colocam lá o pedido para você colocar suas redes sociais. Para que isso? Por que isso? É porque vai preencher só mais um campo ou eles vão utilizar aquilo de alguma forma? Eles vão invadir as tuas redes sociais e vão rasgar tudo para ver tudo. Eu conheço muita gente que trabalha em RH, recrutando pessoas, e eles mencionam, é unânime, eu vou entrar nas redes sociais dos candidatos que eu quero selecionar. Uhum. Eu já vi diretor de empresa falando, eu entro em todas as redes sociais dos meus candidatos, principalmente para cargos de gestão. Então, o cara passa uma parte do dia dele analisando os candidatos através das redes sociais. Porque ali é uma forma de você também selecionar, né, os candidatos. Mas o que eu quero dizer, para acelerar, né, é que o LinkedIn, todos os anos, eles, né, colocam as habilidades do profissional. E aí, 2019, 2020, praticamente eles repetiram as mesmas habilidades. Criatividade, não é a criatividade dos artistas, tá? Porque você poderia pensar, não, mas eu não tenho dotes artísticos, eu não sou criativo. Não é essa criatividade que eu estou falando, não é essa criatividade que o LinkedIn menciona, é a criatividade de resolver problemas complexos. Então, você, diante de uma situação, diante de um cenário onde os problemas acontecem, você é contratado para resolver problemas. Segunda habilidade, persuasão. Como anda a tua comunicação com os teus liderados? Você se comunica bem com eles? Então, a capacidade de influenciar pessoas é uma dessas habilidades almejadas pelo mercado de trabalho, segundo o LinkedIn. Terceira habilidade, trabalho colaborativo. Você não trabalha sozinho. Vai ser cada vez mais necessário que profissionais estejam interagindo de áreas diferentes. Como uma engrenagem, então, vai ser muito comum que, por exemplo, um médico, um administrador, um economista e um estatístico estejam trabalhando juntos dentro de um projeto, dentro de uma fábrica, dentro de uma empresa. Como uma verdadeira engrenagem, não é isso? Uma verdadeira engrenagem. Cada peça tem sua importância. De maneira colaborativa, ajudando uns aos outros. Entendeu? Trabalho colaborativo, né, que é o trabalho em equipe. Capacidade de adaptabilidade. Ou seja, a gente vive num mundo de mudanças rápidas, velozes, e você precisa se adaptar a essas mudanças muito rapidamente. Porque quando elas chegam, veja, o Felipe foi muito feliz quando ele colocou a mudança da terceira para a quarta foi muito menor do que da segunda para a terceira. E isso vai ser cada vez mais encurtado, porque nós estamos mediante tecnologias exponenciais. Se a gente comparar o tempo de hoje com o tempo do passado, o passado era linear, hoje é exponencial. 30 passos exponenciais, 30 passos lineares de 1 metro, você caminha 30 metros. 30 passos exponenciais, você dá 17 voltas em torno da Terra. Então, a gente está, na verdade, caminhando de maneira exponencial e não de maneira linear. A nossa mente está funcionando de maneira linear e as tecnologias estão funcionando de maneira exponencial. Aí a gente entra em conflito, porque a gente não consegue acompanhar. Exatamente. E, por fim, a quinta e última habilidade do LinkedIn, gerenciamento do tempo. Porque você tem que fazer todos os compromissos que você tem dentro do tempo que foi determinado para você. E aí a gente muitas vezes não consegue, porque a demanda é muito grande. E aí ter o gerenciamento do tempo para conseguir fazer tudo e dar resultado, tá certo? Exige muito do trabalhador. E a gente não aprende essas habilidades na escola. Isso, infelizmente. A gente não tem aula de, por exemplo, gerenciamento do tempo.
Infelizmente. A gente não tem aula de criatividade, a gente não tem aula de persuasão, a gente não tem aula de adaptabilidade, de se adaptar ao momento em que a gente vive. A gente não tem muito pouco, mas muito pouco mesmo, trabalho em equipe, trabalho em rede. Isso. A gente sabe dessas coisas, mas não tem o treinamento adequado para vivenciá-las quando do mundo profissional. Exatamente. Então, Perfeito. Essas são as 5 soft skills mencionadas pelo LinkedIn em 2019. Em 2020, ele só mudou para gerenciamento do tempo, para inteligência emocional, incluindo a inteligência emocional como uma dessas habilidades que o profissional precisa desenvolver. Mas aí eu já falei demais, passar agora para o Felipe Dantas fazer a caprichada. Fique à vontade, professor Felipe Dantas. Apenas complementando, não tem nem muito o que complementar, o professor Eduardo foi brilhante em todas as colocações, né? Até falar um pouquinho sobre essa necessidade de interação entre as várias expertises, vamos colocar dessa forma, né? Cada vez mais você percebe essa necessidade do trabalho colaborativo dentro das empresas, tá? Algumas empresas onde eu presto consultoria, você percebe a necessidade do gerente, ele sair, digamos assim, do seu degrau, né, do seu patamar e descer até o chão de fábrica para poder interagir com esses funcionários para que o trabalho possa dar um resultado melhor, né? E principalmente aí o professor Eduardo falou muito sobre as soft skills, mas eu gostaria de frisar um pouquinho também com relação à questão dos hard skills, principalmente porque as tecnologias estão voando, né? Eu li um dado bem interessante recentemente de uma profissão que é uma profissão que ainda deve perdurar durante um bom tempo, que é a profissão dos médicos, né? Existe uma expectativa que daqui a 30, 40 anos, a faixa etária média dos médicos ela vai cair. Então, nós vamos ter médicos entre 25 a 35 anos, que é uma faixa de idade média de médico relativamente baixo. Nós vamos ter uma quantidade maior de profissionais femininas, ou seja, mais médicas do que médicos, e a interação entre as tecnologias ela vai ser bem maior, né? O médico tradicional ele está deixando de existir, aonde você vai fazer o exame rotineiro. Por exemplo, hoje mesmo eu fui fazer o meu check-up cardiológico. Eu fui atendido por uma médica relativamente mais jovem, né? E até a forma de tratar, o acolhimento que os médicos estão dando, ela é muito mais humanizada do que era no passado, onde eles simplesmente chegavam, você corre, você faz atividade física, você fuma, você bebe, isso, aquilo outro. Não, a forma de tratar está sendo diferente. A abordagem é outra, então, né? A abordagem é outra. Então, e outra, ela está ligada à tecnologia, mas também ligado à forma de tratar, né? Que é justamente essa interação, é você humanizar mais os atendimentos. Então, cada vez mais, quanto maior a tecnologia, você vai precisar também humanizar os atendimentos, né? É você trabalhar a questão do se colocar no lugar do outro cada vez mais, né? Não existe mais aquela, não, eu fiz a minha parte e você faz a sua parte. Você vai precisar ter essa interação para que a engrenagem ela funcione cada vez mais. E é claro, me permita, professor, acrescentar uma situação. O senhor falou do atendimento presencial do médico, por exemplo, né? Os profissionais de saúde, Perfeito. Sobretudo, né? A gente sabe que a população mundial vai envelhecer cada vez mais. A gente vê aí uma questão natural da mulher indo ao mercado de trabalho, que já vem acontecendo há décadas, e se inserir no mercado de trabalho há menos tempo para gerar filhos, né? Quando se gera, no máximo 2, né? Mas a média é 1 filho por casal, por família. Então, a gente vê também aí uma desaceleração nesse sentido. Consequentemente, a população jovem
vai envelhecer cada vez mais. Aqui no Brasil, há possibilidades de que daqui a 20 anos a população envelheça ainda mais, né? Consequentemente, há uma série de questões que envolvem envelhecimento aí, doenças, né? E profissionais da área de saúde vão ser bastante requisitados para justamente auxiliar, ajudar nessa manutenção, né, da saúde da população. Na Europa já é uma realidade, na Europa, não é? Por isso que há um incentivo muito grande de imigrantes indo para lá trabalhar, enfim, a força braçal, né, enfim. Mas uma coisa importante que eu queria falar, desculpe eu ter mencionado tudo isso, mas é mais para contextualizar, para as pessoas acompanharem nosso raciocínio, que é justamente a teleatendimento, que já é uma realidade também, não é? Os médicos atendendo de forma virtual. Então, você vê a tecnologia sendo inserida na saúde, né? Não só o teleatendimento. E uma coisa que, assim, que ficou muito claro para a gente é que, com essa pandemia que se instalou no final de 2019, 2020, até mesmo o mercado de trabalho formal, ele foi, digamos assim, refeito, né? Aonde nós tínhamos o trabalho home office como sendo uma tendência, ele se consolidou no mercado. Né? Até fazendo, voltando um pouquinho até para o teleatendimento, né? A Ana, ela é psicóloga, como você bem sabe, e ela hoje está trabalhando de forma 90% de forma online, remota, teleatendimento. Online. 10% dos atendimentos dela é presencial. Tá? Então, quer dizer, hoje, cada vez mais, isso é tendência. E até mesmo para as empresas, de forma econômica, o home office ela é uma boa alternativa financeira. Por quê? Porque você deixa de ter custos com água, com luz, com aluguel, com cafezinho, que se você for colocar na ponta do lápis um cafezinho que é dado aos funcionários, ele tem um custo, né? Então, a redução de custo do funcionário em home office é muito grande. E outra, eles produzem muito mais, já está comprovado que o trabalho em home office ele é bastante produtivo. Né? Até porque não tem as conversas paralelas, né, que muitas vezes tem no ambiente de trabalho. Então, ele passa a ser mais produtivo. E isso é uma tendência. O home office chegou para ficar e ele se consolidou com essa pandemia. Perfeito, professor. Bom, a produção nos informou aqui que temos pouquíssimo tempo, mas a conversa está tão boa, gente. A gente está aprendendo tanto aqui com os nossos convidados, né? Tanto com o professor Felipe Dantas, como o professor Eduardo Barros. Mas olha, gente, para a gente poder encerrar, para tentar sintetizar também aqui a nossa conversa de hoje, mas antes eu quero mandar aqui algumas saudações, tá certo? Rafael Silva, Samuel Loyola, Miriam Santos, Rafael Silva, já falei aqui, a Edivânia Teixeira, Isaías Santana, o Max aqui chegando, Carlos Oliveira, Isadora, a Oliveira também aqui com a gente, Juan Novaes, Hilda Elzinha, Marla, Daniel Gomes, Fernando Campos Pinheiro, a todos que estão aqui acompanhando a nossa live, muito obrigado pela audiência de todos. Olha, gente, de acordo com um relatório, inclusive, intitulado O Futuro dos Empregos, realizado em 2018 pelo Fórum Econômico Mundial, apresentou 11 habilidades dos profissionais do futuro. Primeiro, vai aparecer na sua tela, gestão de conflitos. Segundo, negociação. Terceiro, inteligência emocional. Quarto, agilidade e adaptabilidade. Iniciativa, quinto, e espírito empreendedor. Sexto, capacidade de analisar informações. Sétimo, criatividade. Oitava, comunicação. Nona, liderança. Décima, gestão do tempo. E 11ª, capacitação. Eu queria aqui que os nossos convidados pudessem comentar, não é? A gente tem aí cerca de 4 minutos, não é isso, produção? 4 minutos, tá certo? A gente vai tentar sintetizar tudo isso que a gente trouxe aqui. Vamos repetir novamente? Vamos repetir, né? Não sendo redundante, vamos repetir aí, portanto, as habilidades necessárias. Vamos lá, gente. A primeira, gestão de conflitos. Vamos lá, a próxima, negociação. Terceira, inteligência emocional. Agilidade e adaptabilidade. Quinta, iniciativa e espírito empreendedor. Capacidade de analisar informações.
criatividade, comunicação, liderança, gestão do tempo e capacitação. Bom, professor Eduardo Barros e depois o professor Felipe, fiquem à vontade. Falar dessas habilidades todas em 2 minutos é querer medir o sol com fita métrica. Eu até daria uma proposta para você, Felipe. Sim, pois não. Aí, no segundo momento, profissões do futuro e os profissionais do futuro, momento 2. Parte 2. Eu e o Felipe novamente. Assim, isso. Aí, escalado novamente para um outro momento. Boa, porque boa. Realmente falar de todas essas habilidades em 2 minutos fica muito difícil. Mas o que a gente observa é sair fora da caixa, o pensamento fora da caixa. É você, na verdade, se reinventar e aprender coisas novas, coisas que você não viu nas escolas, coisas que você não viu nas faculdades, que você não viu nas universidades, e agora se deparar numa nova realidade, onde você precisa fazer um equilíbrio de forças, onde as suas forças devem estar concentradas nas hard skills e nas soft skills. Se a gente observar direitinho, nas habilidades elencadas pelo Fórum Econômico Mundial, as soft skills estão predominantemente, né, se destacando. Então, não vale a pena somente investir em conhecimento técnico. Você também vai precisar desenvolver, né, os conhecimentos e habilidades comportamentais. Habilidades estas que até então você não tinha, porque você não aprendeu na escola. Você não aprendeu em casa, você não foi adestrado para fazer aquilo. Mas agora, o mercado, o momento, esse cenário de 4ª Revolução Industrial nos convida a mudanças constantes. Então, mais uma vez eu repito, a palavra de ordem é reinvenção. Perfeito, perfeito. Professor Felipe Dantas. Eu vou apenas complementar, e na mesma linha do professor Eduardo, é a capacidade de se reinventar, né? Bem dentro do que o professor Eduardo falou. Uma das coisas que eu percebo muito em consultorias que eu presto a empresas é quando você chega num funcionário e ele diz: eu sempre fiz dessa forma, por que eu devo mudar? Então esse é o primeiro momento, é o primeiro instante em que você vai identificar que eu preciso me readequar ao mercado de trabalho. Perfeito. Eu preciso me reinventar. Eu não posso mais ficar com modelos mentais ultrapassados. Eu preciso mudar o meu mindset. Eu preciso me reinventar. E essa reinvenção, ela começa em você. Não adianta o professor Eduardo chegar e dizer: olha, você precisa desenvolver habilidades de soft skills, se você não perceber isso dentro de você. Então, esse é o momento que você precisa entender a sua necessidade de se reinventar. Perfeito. Primeiro você olhe você, e depois você vai buscar as habilidades que você precisa, elencadas aqui pelo Fórum Econômico. Pelo que eu entendi aqui, não é, da visão de vocês, é uma coisa muito importante a gente frisar e bater na tecla. A primeira mudança cabe a nós mesmos, nos reinventarmos, autoavaliarmos, para daí então, identificando ali alguma situação, alguma necessidade, buscar, né, justamente ocupar aquele espaço por estas habilidades que foram apresentadas, que são necessidades para o futuro, né? O mercado de trabalho, o mundo corporativo exige, ou vai exigir, ou já está exigindo, né, essas habilidades do profissional do futuro. Então é importante, primeiro, se autoavaliar, identificar essas possíveis necessidades, não é isso, professor Eduardo e professor Felipe? E daí, justamente, buscar, né, essa capacitação, inserir essas habilidades na sua vida profissional, né? Bom, perfeito. O tempo realmente foi embora, né? A produção aqui está nos informando, mas nós queremos deixar nesse instante as considerações finais, começando aqui pelo professor Felipe Dantas, né, economista, sempre participa com a gente, né? Foi um grande prazer, professor. Pode deixar aí as palavras finais. Temos ainda alguns segundos, né, produção? Muito bem. Fique à vontade, professor Felipe. Foi um prazer. Bom, Felipe, é sempre um prazer estar aqui com você. E na tarde de hoje, assim, uma tarde muito agradável com o professor Eduardo, um amigo, parceiro.
e falando sobre um tema extremamente atual e necessário para que a gente possa pensar no futuro. Hoje, cada vez mais, a gente precisa trabalhar com planejamento. E a outra dica que eu deixo para vocês que estão nos assistindo é: se planejem, vejam as necessidades e se planejem com essas mudanças que são tão necessárias. Perfeito, perfeito. Obrigado, professor Felipe Dantas. E na próxima, segunda parte desse assunto aí, pegando o gancho do professor Eduardo Barros, a gente vai tentar convidar uma profissional ou um profissional da área de comportamento, um psicólogo, uma psicóloga, um psiquiatra, também para orientar nessa parte comportamental, que é tão importante também, não é isso? Dentro dessas habilidades, dessas necessidades das empresas para o profissional do futuro. Foi muito bom. A gente vai tentar fazer a segunda parte, hein, gente? Professor Eduardo Barros, também foi um grande prazer recebê-lo. Pode deixar, portanto, as considerações finais. Eu espero, depois dessa ocasião que nós tivemos aqui, um brinde, né, de conhecimentos da parte do Felipe, um pouquinho da minha parte e muito da sua condução, Felipe Cavalcante, que a gente tenha outros momentos. Espero aí ser convidado em outras ocasiões para a gente estar batendo esse papo gostoso e levando informação e prestação de serviço para a nossa sociedade. Tem uma frase do Tony Robbins, que é um grande coach, né, na atualidade, considerado um dos maiores, se não o maior coach do mundo, que ele diz assim: não são as tuas condições, e sim as tuas decisões que definem o teu destino. Porque a gente está vivendo um momento muito crítico, a gente está vivendo um momento de crise, a gente está vivendo um momento de muita dificuldade, onde as pessoas estão, né, em busca, né, dos seus empregos, de fazer renda. E se você, na verdade, ficar nesse mar de vitimização, do tipo, ó vida, ó céus, ó azar, ó vida, ó céus, ó azar, e ficar sempre com esse pensamento de vitimização, as coisas não vão acontecer. Então, volto a repetir essa frase e espero que vocês sejam impactados por ela. Não são as tuas condições, mas sim as tuas decisões que definem o seu destino. Com essa frase, finalizamos aqui, portanto, o nosso bate-papo, agradecendo aqui aos nossos dois convidados, ao professor Eduardo Barros e também ao professor Felipe Dantas. Uma excelente tarde para vocês, minha gente, uma excelente semana ainda, tem um final de semana pela frente. Deus abençoe, obrigado pela participação aqui de vocês, foi muito bom. E também agradecemos a você, querido internauta, pela interação, e por sua audiência, pela sua participação aqui com a gente. Aproveite, passe lá na playlist do canal do YouTube da gente, da Rede Brasil Oficial, Rede Brasil Oficial, e compartilhe os nossos conteúdos. Lembrando que você pode se inscrever no canal, se inscreva aí, compartilhe, comente, curta e ative o sininho para receber as notificações. Que Deus continue te abençoando e lembre-se, debater o conhecimento é de suma importância. Até a nossa próxima live aqui, Assunto do Dia, o nosso próximo bate-papo. Deus abençoe.